Este é o podcast do Clube de Negócios com o professor Carlos Mota. Aproveite! Minhas caras, meus caros, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Clube de Negócios. É uma satisfação que vocês estejam aqui conosco nessa abertura do projeto e tenho certeza que vai ser muito gratificante para todos nós poder contar com a presença de vocês. Bom, e hoje não tinha pessoa melhor para poder falar para a gente, para poder começar esse projeto no primeiro episódio. Eu falo com o Gustavo. O Gustavo se formou em jornalismo e logo no início da faculdade já se enveredou para a área da comunicação empresarial, fez pós em gestão de crise, são 15 anos trabalhando em assessoria e logo iniciou numa agência. Ficou 8 anos no governo do estado do Pará até sair e abrir a Cosmos. Gustavo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme tê-lo conosco. Não poderíamos ter pessoa melhor falando no tema de criatividade empresarial aqui no podcast O Clube de Negócios e, como eu disse, dando início a esse projeto. Então, novamente, seja muito bem-vindo. Carlos, meu amigo, muito obrigado. Eu fiquei muito contente com o teu convite. Eu acho que tinha tanta gente para te escolher e a lembrança do meu nome eu fiquei bem feliz. Muito obrigado. Então, meu caro, vamos já começar. Gustavo, o que você pensa? Qual é o valor ou necessidade da criatividade para os negócios atuais? A gente tem a ideia de que a pessoa... fulano é criativo, fulano tem mais criatividade do que o outro, né? A gente tem uma predisposição, só que tu tens que entender que criatividade, como qualquer outra coisa, é um exercício, né? A tua predisposição, por exemplo, na tua família tem grandes arquitetas. Se tu chegar aí na tua sala e mostrar para um arquiteto, ele vai já entender o espaço de uma dinâmica diferente. Ele já vai achar, isso aqui fica para cá, isso aqui fica para cá, a gente pode aproveitar a ventilação, a iluminação. Então, assim, essas pessoas já têm uma predisposição a entender o espaço em volta. E, geralmente, a pessoa que trabalha com comunicação, com design, ela tem uma predisposição de criatividade. Não quer dizer que ela seja um criativo nato, até porque isso é exercício, cara. Isso é muita referência, muita coisa que tu tem que sair estudando e tudo mais. Então, cada projeto que tu fazes, tu pega inúmeras referências do cliente para poder entender. Tanto referência boa, quanto referência que ele não gosta, né? Por exemplo, tem gente que não gosta, sei lá, da cor escura, cor preta, cor cinza, chumbo. Então, nessa conversa, tu já pega essa ideia, assim, tu já vai entendendo o que é para poder transformar a marca do cara, para poder trabalhar com o cara. Então, acima de tudo, a questão de referência é o que vai nortear a tua criatividade. Agora, claro, tu ter uma predisposição te ajuda. Eu separei um livro aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Não sei se dá para ver. Aqui são referências. São várias marcas. Tá vendo? É um livro só de marca. São várias marcas. Então, esse tipo de referência a gente utiliza bastante. A Mal Comparando tem muitas redes sociais que são referências de design, de decoração, de casamento, enfim. Criatividade é mais, na minha cabeça, é mais exercício diário do que propriamente dito alguma coisa que nasce contigo, né? Agora, tu tem que ser desprendido de ideias para poder pensar e ter uma cabeça bacana. Não sei se você concorda, mas também nesse mundo virtual hoje, nessa visão 4.0 que a gente está, a criatividade assumiu um lugar muito maior, talvez. Muito maior. Não sei se tu conhece, deve conhecer, é evidente. Humberto Eco fala que a questão da internet deu voz a todo mundo. Isso é bom, isso é ruim. Antigamente, para tu ter um palanque, tu tinha que ter algum tipo de influência ou então ter alguma coisa para ser chamado.
Com a rede social, com a internet, não. Aquilo ali te deu voz e a gente está aqui conversando. Exatamente. Né? Um belo exemplo. Né? Exatamente. Tu vai disponibilizar isso numa plataforma e está acessível para quem quiser. Então, isso te força a ser mais criativo, porque a tua concorrência está muito maior. Tu tem vários podcasts sobre diversos assuntos. Isso é bom, porque está tudo ao teu alcance, à tua mão. Por outro lado, tua concorrência te força a ser cada vez mais criativo, cada vez melhor. Meu caro, você que já é um profissional aí de muitos anos, não sei se você pode contar para a gente, talvez um case de sucesso, um caso que te realizou como profissional. Cara, tem dois casos que eu lembro bastante, assim, que me marcaram. Vou contar um que, infelizmente, não terminou da forma como a gente queria, e depois outro que terminou, de fato, de uma forma legal. Há alguns anos atrás, antes da pandemia, veio um rapaz aqui que ele tinha uma empresa no ramo gastronômico e todo mês, Carlos, ele aportava 25 mil lá dentro. Tinha outros negócios, mas essa era a coisa que ele mais gostava, era quase um hobby dele. E aí todo mês ele ia lá, 25, 25, 25. Chegou um ponto que ficou insustentável, né? Ninguém rasga dinheiro. A Agatha diz que dinheiro não aceita desaforo, e é uma verdade isso, né? Então chegou um ponto que ele falou, cara, eu tenho que parar porque o meu hobby já está ficando insustentável. E aí a gente chegou, fez uma série de atividades lá, e ao longo de meses, dos 25, foi caindo. Foi para 20, foi para 18, 15, 10. No último mês a gente estava em 5, cara. E a projeção era que no mês seguinte a gente ia conseguir já pelo menos zerar. Infelizmente, veio pandemia, então mudou muita coisa e não foi possível. Foi um caso que eu senti muito não ter conseguido virar o jogo. Me marcou, assim, me lembrou muito. Hoje em dia somos grandes amigos, a gente sempre se encontra e tal. É um cara que eu gosto muito, mas me deixou com aquela pontinha de, pô, podia ter sido mais, podia ter feito um pouquinho além, assim. Acho que se a gente tivesse mais 1 ou 2 meses, a gente tinha virado o jogo, de fato. E outro que deu certo, cara, foi um negócio curioso. Tem um livro que é A Era do Escândalo. É uma série de casos de escândalos nacionais ou então de situações repercussão nacional, tipo o acidente da TAM, a doença do Mário Covas. São várias situações e era o mesmo cara que fez tudo. Esse cara, ele estava à frente de todas essas grandes situações e compilou tudo num grande livro. E na época de faculdade, eu ainda cheguei a ler esse livro e muita coisa me marcou. Teve um dia que a gente estava numa semana normal, e aí eu liguei a televisão, sei lá, era umas 6h30 da manhã para começar a me arrumar, tomar café, para vir para a agência. E aí, cara, apareceu no Bom Dia Pará, daqui, uma chamada, o ônibus invadiu uma academia na Duque. Aí eu, sabe quando dá aquela sensação de nossa senhora, não acredito nisso. Quando eu olhei, era um cliente nosso, a academia. E a fachada estava toda destruída, cara. A primeira coisa que eu peguei foi o celular. E já estava começando a chegar as mensagens dos sócios da academia no grupo da agência. A gente tem um grupo de WhatsApp para poder agilizar as demandas, tirar dúvida e tal. E aí começou aquela confusão de o que a gente faz, não sei o quê. Isso era umas 6 e pouco da manhã. Rápido eu falei com o Leco, que é o meu sócio, e com a Jade, que era o atendimento da conta. E a gente começou a checar as informações. Então, com base no livro que eu já tinha lido, eu lembrei muito do acidente da TAM. A primeira coisa era saber se tinha alguém ferido, como é que estava, a parte humana sempre em primeiro lugar. Antes de tu pensar no teu marketing, talvez está tudo ok, né? Primeira preocupação. Por sorte, não havia ferido. Foi um acidente até de certa forma besta, assim. Um ônibus, um outro cruzou o sinal de madrugada, né, umas 5h30 da manhã. Ele perdeu o controle e acabou que logo na entrada da esquina ele entrou na academia e destruiu a fachada. Não dava para começar, ainda tinha que ter o aval do Corpo de Bombeiros para saber se a estrutura estava comprometida ou não. Mas, enquanto isso, a gente já teve a informação de que o motorista estava bem e que não tinha ferido nenhum.
Então, primeiro ponto já tranquilizou a gente, né? Não teve nenhum problema grave e tudo mais, só estrutura, que aí reforma resolve. A partir daí a gente pensou, daqui a pouco tá chegando o pessoal para malhar. Então vamos logo municiar de informação. Primeira coisa que tu faz é deixar todo mundo muito ciente de tudo que está acontecendo. Informação sempre constante e a todo tempo te dá uma transparência e tranquiliza o cara do outro lado. Então, no primeiro momento, fala, olha, galera, aconteceu isso, a academia não vai abrir. Assim que tivermos outras informações, a gente vai repassando para você. Isso já eram umas 7h30 da manhã, mais ou menos. E aí entra o mérito do cliente. Porque, às vezes, a agência, o departamento de comunicação tem alguma ideia que dá para ser aproveitada, só que o cliente, ele barra, ele fica com medo. E aí a gente, brincando aqui na agência, falou assim, para tu ver, né, a promoção estava tão boa que o cara tá até invadindo de madrugada a academia. A gente riu aqui, e aí eu não lembro quem falou assim, cara, isso pode virar campanha deles. O Pietro, que é um dos donos da academia, eu já conheço há muito tempo, na época de colégio, eu falei, olha, vamos conversar com o Pietro, porque é um cara muito mente aberta, muito tranquilão. Talvez ele tope a brincadeira. Cara, na mesma hora, quando a gente falou isso, ele falou, não, bora fazer a campanha. Então, o acidente foi por volta de umas 5, a gente soube às 6, às 7 tinha o primeiro aviso, e por volta de umas 10, 10 e pouco, a campanha já estava rolando. E o mote era esse, a promoção era tão boa que a galera estava invadindo de madrugada, até de ônibus. Claro que a gente, no post era isso, mas na legenda a gente deixou bem claro que não tinha nenhum ferido, não tinha, estava tudo sendo resolvido da melhor forma possível e tudo mais. Eu sei te dizer, isso foi desdobrando de uma forma tão bacana, que a gente criou tipo uma carteirinha, não sei como é que chama por aí, mas aqui é Passe Fácil, que é o Vale Transporte. Então o nome da campanha virou Passe Fácil. O cara chegava lá e tinha um valor diferente, tudo mais. A gente deu uma bolsa de academia para o motorista que se acidentou também. Muito bom. Então, foi assim, uma coisa que para a gente começou muito conturbada, e que, graças ao cliente que topou a nossa ideia, a gente conseguiu fazer uma campanha bem bacana e que reverteu muita adesão para a academia. Bacana. Foi um negócio que eu curti fazer. Muito bom. Muito interessante, meu caro, de verdade. Deixa eu te perguntar, Gustavo, de modo geral, assim, o que de fato é importante no marketing atualmente? Você vislumbra que ele é capaz de mudar trajetórias de negócios, trajetórias de vida? O que você pensa sobre isso? Vou te contar um caos que teve por aqui por Belém algum tempo atrás, na área do direito, inclusive. Tem um advogado criminal conhecido nacionalmente, né, aqui em Belém. E aí um cara chegou lá, um empresário chegou lá e falou, olha, eu tenho tal problema, eu preciso da tua ajuda. Ele prontamente começou a atender o cara, começou a fazer eu não sei como é que chama os termos técnicos, mas uma defesa prévia, alguma coisa assim. Imprimiu, assinou e deu, tá aqui a tua defesa e tá aqui meus honorários. Aí o cara falou, tu tá doido. Esse valor não tem como te pagar nunca, é um absurdo isso, pelo amor de Deus. Ele pegou a defesa, rasgou a assinatura dele e devolveu. Se é a minha assinatura, isso é só um papel, pode levar, não te preocupa, faz o que tu quiser com isso. O que eu quero te dizer? O conceito, a tua empresa, ela tem inúmeras coisas que tu tens que te preocupar. Eu vou te falar da visão da comunicação. O conceito é o mais importante. Quando tu fala que algo é caro ou barato, muito provavelmente ele está posicionado de uma forma equivocada. Não à toa que existem algumas gôndolas nos supermercados que tem um posicionamento diferente, tem uma linha mais premium. Tem umas alas no supermercado que é de importado, uma ala que é de produtos fitness e tal. Então, esse posicionamento é o que vai te fazer ter sucesso ou não. Recentemente, a gente estava num curso, você sabe, não sou vegetariano, gosto de um churrasco, como você também, mas eu acho muito interessante essa nova pegada de, eu nem sei o termo correto, eu vou usar talvez esteja errado, de carne vegetal. Based, né?
E a Seara, ela tá com uma pegada muito forte, inclusive aquela questão, não só a Seara e tudo. Sim. E a Carne do Futuro teve uma virada muito bacana por posicionamento. Ela entendeu que ela tinha que estar no freezer de carne. Se ela tivesse no freezer de vegetariano, no freezer de vegano, numa pegada um pouco mais saudável, ela seria muito segmentada. Da feita que o cara conseguiu provar para o seu mercado que colocando a carne dele junto das outras carnes era só mais um produto, o cara deslanchou. Então, o conceito, o teu posicionamento, eu acho que é o que vai mais te deixar próximo de tu ter sucesso. Claro que envolve bilhões, milhões de outras coisas, mas essa tua questão de entender aonde tu tem que te colocar é um fator que, para mim, que sou da área de comunicação, é determinante. É algo que não tem como tu não pensar isso de imediato. Perfeito, assim, você falou tudo. Esses dias eu no mercado me confundi. Eu peguei assim, um produto, eu não sabia se ele era vegetal ou se ele era de origem animal. Eu realmente não sabia. Então, realmente faz todo sentido isso. E A tu já ideia de provaste algum? posicionamento é tudo. Tu já provaste algum desse tipo de carne? Já. É muito similar o gosto. Claro Sim, que não sim, tem, né, a textura e tudo mais, mas assim, o paladar é incrivelmente parecido. sim, Então aquilo ali não é uma carne vegetal, é uma outra opção de carne, né? Que sim, pode ter. Então eu acho que é exatamente. mais ou menos essa pegada que vai te definir. E, meu caro, vou te fazer, tá bom o papo, mas vou te fazer uma pergunta final, e uma pergunta que o Ah, podcast faz para todos os convidados. Para você, Gustavo, o que é empreendedorismo? é, tu sabe que minha família é libanesa, né? Então empreender já é um negócio muito, Natural, muito. tá no sangue. Mas eu vou te falar que é uma coisa que não estava nos meus planos. Quando eu saí do governo, eu fiquei 8 anos de governo. Eu peguei desde a gestão aqui na época petista, passou para a gestão do PSDB e eu permaneci e fiquei nessa leva durante 8 anos. Quando eu saí, cara, eu fiquei assim, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Fiquei um pouco, né? Vou tirar um período sabático, o que eu vou fazer aqui? E chegou uma demanda para mim de um cliente freela que eu estava fazendo que eu não consigo fazer, não é minha pegada, que é a parte de design. E aí me indicaram o Leco, a Agatha me indicou o Leco. Uhum. Eu falei, cara, vou conversar com o Leco. Quando eu vim conversar com ele, o Leco tinha uma agência, a Cosmos. E aí a gente entendeu que o que eu precisava, ele podia me oferecer, e o que ele precisava, eu podia ajudá-lo. Então, a partir daí, eu entrei para a Cosmos. Não foi uma escolha, vou ser empreendedor, né? Porque muita gente tem essa vocação. Eu não tive essa Sim. vocação natural. As coisas foram acontecendo e acabou que eu entrei na agência, né? Virei sócio com o Leco e com o Fábio à época. Ano passado a gente comprou a parte do Fábio, e aí hoje em dia sou eu e o Leco. Mas é uma coisa que para mim foi naturalmente acontecendo. Mas se eu tivesse que te resumir, tivesse que fazer algum pensamento em relação a empreender, a empreendedorismo, eu ia te resumir em otimismo, cara. Porque, assim, fora toda a conjuntura que a gente vive mundialmente, localmente e tal, nacionalmente, tu gerir um negócio, tu colocar todo dia dificuldades e vencer isso e transpor barreira, cara, é algo que tem que ter muito otimismo para saber que aquilo vai dar certo. E quem me ensinou isso, por incrível que pareça, foi um mineiro de Mantena. Acho que tu deves conhecê-lo. Era um cara extremamente visionário, às vezes até maluco das ideias, de tão, assim, cabeça fervendo que tinha, mas era um cara que o tempo inteiro ele não pensava que aquilo poderia dar errado. E isso eu trouxe para mim. Todas as dificuldades que a gente tem, cara, é algo que não passa pela minha cabeça que não pode dar certo. Uhum. Tu tem que ser realista. As pessoas às vezes confundem realista com pessimista. E ser otimista dá trabalho, cara.
Porque o cara que é pessimista, ele já fala assim, não vai dar certo, não vou fazer, e fica lá tranquilo. O cara que é otimista, não, ele tem que fazer aquilo dar certo. Então, se eu pudesse resumir empreendedorismo de forma muito sucinta, assim, eu ia falar que era otimismo. Tem que ser muito otimista para fazer aquilo ali dar certo e fazer acreditar. Não sei se eu consegui te Não, explicar perfeitamente. a minha visão. Meu caro, muitíssimo obrigado por essa nossa Eu conversa. que agradeço. Muitíssimo obrigado mesmo. Estreamos muito bem esse podcast. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Meu caro, quem quiser entrar em contato, conhecer mais a Cosmos, conhecer esse bonito trabalho que vocês fazem, como é que eles podem? Não tem como ser diferente por rede social. O perfil da agência Cosmos, com K. Lá tem alguns trabalhos que a gente gostou de fazer, tem os nossos clientes, tem retrospectiva, tem o dia a dia da agência, a gente sempre publica como é que funciona aqui, como são as coisas, os ensaios. Hoje, por exemplo, mais tarde eu vou ter um ensaio numa Tap House, vai ser publicado lá. O Gustavo sempre faz ensaios muito bons e ele com certeza se seleciona para fazer essas fotos, só hamburgueria, só sorveteria, tá certo. Inclusive não está marcado, mas em breve vai ter ensaio no Tomás e vai ser feito maniçoba. Eu vou fazer a foto e comer lembrando de ti, inclusive. Então, pelo perfil da agência é o mais fácil de achar. Meu caro, muito obrigado. De verdade, foi uma satisfação enorme. E a você, minha cara e meu caro, que estão nos escutando nessa estreia, novamente sejam muito bem-vindos e até o próximo podcast, o Clube de Negócios.